Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir o nosso módulo de Windows 10 com o nosso vídeo de número 5. Nós vamos agora trabalhar com janelas. É um vídeo muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Você que vivencia todo o santo dia Windows, você consegue trabalhar com janelas sem muita dificuldade. Ok? Então vamos mexer com janelas, operações com janelas. Vamos conhecer os componentes das janelas, vamos aprender a mover, a redimensionar janelas, a fechar janelas. E nós vamos brincar com a interação entre as janelas e o desktop, a área de trabalho. Ok? Então vamos sem demora, direto para o nosso Windows, no estado em que ele parou, né? No estado em que ele parou na aula passada, no vídeo passado, né? Olha só. Isso é uma janela, ninguém tem dúvida disso, certo? Vamos brincar, eu vou brincar com uma janela mais simples, com menos componentes. A janela do bloco de notas é perfeita para isso, certo? Então, cliquei no bloco de notas, aqui está a janela do bloco de notas, ok? Toda janela é composta por certos componentes que com os quais nós convivemos rapidamente, com os quais nós convivemos cotidianamente e não prestamos atenção. Então, na parte de cima da janela, nós temos a chamada barra de título. Essa barra azul que está aqui, na parte de cima da janela, é chamada barra de título. Ela contém o nome da janela, no caso aqui, bloco de notas, sem título, bloco de notas é o nome da janela, certo? Ela contém um ícone de controle da janela, está aqui. Esse ícone não serve só para enfeitar a janela, não. Quando você clica nele, aparece alguma coisa. Aparece um menu, então está aqui. Cliquei, aparece um menu. Ok? E nós temos aqui 3 botões que a gente conhece de cabo a rabo o tempo todo. Quais são os 3 botões? Você vai me dizer: minimizar, que é esse tracinho, maximizar, que é esse quadradinho, e o fechar, que é esse X. Ok? As operações básicas com janela são essas. Cliquei no botão, eu vou ter que diminuir minha imagem para que vocês possam me ver. Então, ó, perceba que uma janela aberta, como essa janela do bloco de notas, ela ganha um botão na barra de tarefas. A gente já viu isso, ok? Então, quando você clica no botão minimizar, a janela vai se esconder dentro do botão. Ela vai simplesmente encolher para caber no botão, certo? Então, se eu clico em minimizar, como eu vou fazer agora, a janela veio para cá para dentro. Se eu clico nesse botão aqui embaixo, a janela volta. Então, nenhum problema com relação a minimizar. Minimizar é fazer a janela recolher-se ao botão da barra de tarefas. Ok? Certo. Maximizar, o segundo botão que a gente tem aqui, o botão maximizar, faz a janela tomar conta da tela toda. Então, maximizar faz a janela tomar conta da tela toda. Cliquei em maximizar, janela cresceu. O botão maximizar se transforma no botão restaurar tamanho. Certo? Na verdade, rest.tamanho é o nome. Restaurar tamanho. Cliquei nele e a janela volta ao seu tamanho original. Então, maximizar, a janela toma conta da tela toda. Restaurar tamanho, a janela volta ao tamanho que tinha antes de ser maximizada. Nenhum mistério. Certo? O botão fechar, fecha a janela. Então, quando eu clico no botão fechar, a tendência é que a janela se feche, o programa saia da memória RAM, o programa interrompa sua execução, o programa pare de funcionar, certo? Naquele momento. Por que eu disse a tendência é essa? Por quê? Quando eu clico no X, o programa tende a fechar. Acabou de fechar, o botão do programa saiu da barra de tarefas, isso significa que ele não está mais aberto, o programa não está mais ocupando memória RAM, o programa está dormindo, certo? Para eu acordá-lo novamente, eu vou ter que executá-lo novamente. Então lá vou eu de novo na Cortana, que é mais fácil. Certo? Vou pedir o bloco de notas, vou digitar, pronto. Abri o programa novamente. Agora o programa está ocupando memória RAM, agora o programa está sendo executado, está ocupando um traço da memória do seu computador. É um programa pequeno, eu sei, mas está ocupando. Por que eu disse a tendência do botão fechar é que a janela se feche? Por quê? Porque quando vocês trabalham com alguma coisa, você digitou alguma coisa naquele programa, essa alguma coisa não está salvo. Isso é só energia elétrica. Isso é dado do usuário, ou seja, são dados, ok, do usuário. E isso está só na memória RAM, portanto, isso é só energia elétrica,
O Windows ele vai entender o seguinte, olha, se você clicar no X, pedindo para fechar a janela, você clicou no X pedindo para fechar a janela. Sabe o que é que o Windows vai fazer? Ele vai dizer, pera lá, vai com calma. Se você fechar agora a janela, o programa bloco de notas vai sair da memória RAM, o que não é problema, porque você pode fazer ele voltar de novo, já que ele está instalado no seu computador. Mas se você mandar fechar essa janela agora, isso que você digitou não vai poder ser recuperado. Vai sair da memória RAM, mas não vai poder ser recuperado. Então, o bloco de notas pergunta, você tem certeza de que deseja fechar isso aí? Aí você está querendo fechar isso aí. Mas tem uma informação ali, existem dados ali que você não gravou permanentemente, não salvou. É por isso que quando a gente clica no X, algumas vezes a janela não fecha. Ela rebate essa atitude com uma pergunta. Você quer salvar o que está ali? Você não quer salvar o que está ali? Você quer cancelar o fechamento? Então, se na prova vier dizendo, a prova vier dizendo que quando você clicar no X, imediatamente a janela em questão será fechada. Depende, se ela tem alguma coisa, se tem algum conteúdo nessa janela, ela não será fechada imediatamente. Ou talvez até possa ser, se aquele conteúdo já foi salvo, certo? Mas em outras palavras, olha só, eu vou clicar aqui no X e você vai perceber que a janela não será fechada. No lugar de ser fechada vai acontecer uma pergunta. Deseja salvar as alterações em sem título? A janela foi fechada? Não. Eu cliquei no X, mas a janela não foi fechada. Ela não foi fechada porque havia conteúdo a ser salvo. Então a pergunta ela tem 3 possíveis respostas. Ou você clica em salvar, ou você clica em não salvar, ou você clica em cancelar. Certo? Então quais são as 3 respostas? O que é que elas significam? Se você clica em salvar, vai ser pedido, desculpe, ficou muito grosso. Se você clica em salvar, vai ser pedido um nome para o arquivo. Então, essa informação será salva na forma de um arquivo cujo nome você vai dar nesse momento, nome.txt, por exemplo. Certo? Se você clica em não salvar, isso aqui é descartado e a janela realmente se fecha. Ok? Isso aqui é perdido, o que você escreveu não é salvo em lugar nenhum e a janela é fechada. Se você clica em cancelar, a janela não é fechada, ela permanece aberta. Você está cancelando o ato de fechar, ok? Então, isso não acontece só no bloco de notas. Você sabe que isso acontece em qualquer programa onde você tenha escrito algo. Escreveu algo no Word, clicou em fechar, tá embora, acabou o expediente, vou-me embora, clica em fechar, aí o Word vai dizer, o Windows vai dizer, olha, não é por nada não, mas tem conteúdo aqui dentro. Você deseja sair salvando, você deseja sair descartando, ou você deseja não sair. É isso que isso significa. Salvar significa sair salvando. Não salvar significa sair descartando, perdendo a informação. E cancelar significa não sair. Essa pergunta pode mudar, ela pode mudar de palavras, de verbetes. Quer ver? Se eu vou tentar abrir o LibreOffice agora. O LibreOffice faz uma pergunta um tanto diferente. Vamos pegar aqui o Writer, o programa de texto, LibreOffice Writer, certo? Eu vou clicar no restaurar tamanho para ela ficar menor, certo? Vamos redimensionar ela, daqui a pouco a gente vai falar com você sobre redimensionamento também, certo? E aí eu vou escrever algo novamente aqui dentro, algo, e vou clicar no X. A pergunta teve as mesmas respostas, salvar, não salvar e cancelar. Antigamente, alguns programas usam a expressão descartar, salvar, descartar e cancelar, certo? Então, salvar, fecha, salvando. Não salvar, fecha, descartando. Cancelar, não fecha, ok? Não fechei, agora vamos lá, fechei, quer fechar? Sim, olha que legal, nós temos um anúncio de atualização aqui do LibreOffice, né? Tem uma atualização aqui do LibreOffice. Vamos fechar, não salvar, vou fechar aqui, bom, vamos mexer com essa aqui, essa janela aqui. Outras ações que podem ser feitas com janelas, além do maximizar, minimizar e fechar, né? E o restaurar tamanho, que a gente está mexendo com as janelas, nós podemos mover uma janela. Mover uma janela é fácil, é só você posicionar o mouse na barra de título da janela e arrastar, clicar e levar com o mouse. Eu cliquei e arrastei, significa não soltar o botão do mouse. Eu posso reposicionar uma janela onde eu quiser, certo?
Esse reposicionamento tem algumas coisas interessantes. Se você clica numa janela e arrasta até o topo do Windows, surge uma animação. Não sei se... perceba a animação. Tá? Eu vou colocar no topo, bem no meio da tela aqui. Ó. Você viu a animação? Isso serve para maximizar uma janela. Ó. Quando você solta, a janela é maximizada. Se você clica na barra e puxa de volta, ela é restaurada. Então, João, quer dizer, tem um método de maximizar que é clicar aqui e o método de restaurar é clicar no botão restaurar. Sim, tem outro método que é você arrastando para cá, para cima e soltando, certo? E ela já maximizada, você clica na barra de título e arrasta de volta. Outro método para maximizar é dando duplo clique na barra de título. 1, 2, maximizou. Duplo clique na barra de título. 1, 2, restaurou. Ok? Esses são métodos para maximizar. Outra interação que as janelas têm com a lateral do Windows é o seguinte. Com as bordas do Windows, você arrasta uma janela até a lateral que você quiser. Vai haver uma animação e ele vai sugerir que a janela ocupe metade da sua área de trabalho, certo? Então veja que legal. A janela está aqui, eu arrasto ela para cá, surge uma animação e ela mostra aí uma sombra, um sombreado, dizendo que a janela vai ocupar metade do espaço aqui, beleza. Quando eu arrasto para cá, para a lateral, a mesma coisa acontece, ó, para outra lateral. A janela vai ocupar metade do seu desktop, ok? Pronto. Tranquilo? Essas são funções de como você brinca com as janelas. Que mais? Redimensionar uma janela. A gente fez agora mover, arrastar pela barra de título. Redimensionar uma janela é possível você botando o mouse na borda da janela. Então, ao botar o mouse na borda da janela, o mouse vira uma seta dupla. Aí você pode arrastar tanto na lateral quanto na vertical, né? Ó, seta dupla, arrastei, quanto na diagonal. Você põe nos cantos, colocou nos cantos, aí você pode arrastar a janela nas duas dimensões, tanto para baixo, para cima, quanto para as laterais. É assim que você brinca com suas janelas, ok? Outra coisa, na extremidade esquerda da barra de título de uma janela, existe o botão de controle, o ícone de controle da janela. Ao clicar no ícone de controle, você tem todas as operações, basicamente, que a gente viu. Você tem o mover, o tamanho, minimizar, maximizar, tudo isso você pode mexer sem precisar ir nas posições corretas, usando o mouse, certo? E você tem a opção fechar. A opção fechar tem uma tecla de atalho que mostra aqui qual é a tecla de atalho que fecha, qual é a tecla de atalho que fecha as janelas. Não esqueça isso. Todas as janelas do Windows são fechadas com Alt e F4. Todas. Segurou Alt e apertou F4, a janela é fechada. Quer dizer que ela é fechada automaticamente? Não, você vai ter que levar em consideração se tem dados nela ou não. Quer dizer, acionar Alt e F4 é a mesma coisa que clicar no X. Ela vai ser fechada se não tiver nada para salvar, certo? Ou se todo o conteúdo já estiver salvo, certo? Mas se tiver alguma coisa que ainda não foi salva, ele vai fazer a pergunta. Então eu vou chegar aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o Alt F4, certo? Cadê? Alt F4. E a pergunta aparece. Não usei mouse, eu usei Alt F4. A pergunta apareceu. Deseja salvar as alterações? Certo? Isso aqui é exatamente o que aconteceria se eu clicasse no X. Ok? Bom, com isso a gente finaliza a utilização de janelas. É só isso. Qualquer programa que você vier abrir, o explorador de arquivos, eu vou abrir o explorador de arquivos, ele é uma janela, ele pode ser movido, ele pode ser maximizado arrastando para o meio, certo? Ele pode ser maximizado com duplo clique na barra de título, restaurado também, maximizado pelo botão, restaurado também e assim sucessivamente. Uma outra forma de fechar uma janela, né, é dando duplo clique no ícone de controle, duplo clique, 1, 2, você fecha uma janela, certo? De novo, 1, 2, tentou fechar a janela, ele viu que tinha que salvar e fez a pergunta. Então existem várias formas de fechar uma janela, várias formas de maximizar uma janela, ok? Outra forma de fechar uma janela é você clicando com o botão direito do mouse no botão correspondente a ela e clicando em fechar a janela, certo? Ó, do mesmo jeito, certo? Botão direito do mouse, ó, posicionei o mouse aqui, certo? Ó, posicionei o mouse aqui, uma outra forma de fechar a janela, ainda tem uma outra forma de fechar a janela. Você põe o mouse sobre o ícone da janela, surge a miniatura da janela. Você põe o mouse e vai clicar no X daquela miniatura.
Vê, é outra forma de fechar a janela e vai dar no mesmo, certo? Todas as operações de fechamento de janela, elas vão fazer a pergunta caso haja alguma coisa dentro da janela a ser salvo, ok? Bom, com isso, nós terminamos operações com janelas. Essa foi uma aula bem simples, ela é uma aula bem simples, bastante tranquila, e provavelmente você já sabia de tudo isso, ou de quase tudo isso. Vai cair em prova, tem como fazer isso? Você já viu aqui todas as opções de como fazer o fechamento de uma janela, como fazer a movimentação de uma janela, como fazer a maximização de uma janela, ok? E o que é que você vai fazer? O que é que a gente vai ver? Bom, no nosso material de apoio, agora vamos para o nosso material de apoio, você vai ler lá no texto o capítulo de Windows 10. Dentro do capítulo de Windows 10 você tem operações com janelas. Quais são? Componentes de uma janela, quais são os principais componentes da nossa janela e principais operações com janelas. Essas que eu falei, copiar, mover, excluir, copiar, mover, fechar, essas são as operações que você vai precisar conhecer. No seu material textual tem muito detalhe, certo? Que é necessário, assim, pode ser que perguntem e você vai ter que saber. Então, vale dar uma lidinha. Não faça as questões 14 a 16 antes de ler o material. As questões 14 a 16 são questões que você vai fazer no material também, lá no capítulo de questões do material, sobre janelas, ok? A gente se vê, então, no nosso próximo vídeo. Vamos falar no nosso próximo vídeo sobre o Windows, o explorador de arquivos do Windows, que é o assunto que é mais cobrado em prova, estatisticamente o mais cobrado em qualquer prova de concurso, ok? Muito obrigado e até nosso próximo vídeo.